Paz do Senhor, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje é dia 18 de maio de 2020 e eu cheguei aqui pela misericórdia do Senhor no 31º vídeo. Desejo de coração que você esteja bem, assim como toda a sua família, toda a sua casa. Esteja em paz, em nome de Jesus, amém. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu ontem. Ontem, aquele vídeo que eu postei, o 30º, ele ficou, acho que com 23 ou 24 minutos, eu falo muito. Aí fui cortando. Cortei uma parte muito especial do vídeo que eu falei assim, não, eu não vou colocar aqui nesse vídeo porque eu quero ser objetiva. Hoje eu quero colocar o que eu tirei do vídeo ontem aqui, porque apesar de se encaixar com a palavra ontem, isso que eu vou falar aqui hoje vai ser uma coisa mais didática. Eu estava assistindo uma vez o pastor Eliseu Rodrigues, já estava morando aqui, e eu estava ouvindo uma pregação enquanto eu tomava banho, e ele estava falando sobre Mateus capítulo 13. A partir desse dia, a minha visão sobre Mateus capítulo 13 mudou. Quer dizer, eu já tinha 35 anos de idade quando eu tive, assim, ligou em mim o que estava falando ali em Mateus capítulo 13. Tá falando um monte de coisa, mas até então eu tinha um olhar diferente do que eu passei a ter depois desse dia inusitado, tomando banho e ouvindo pastor Eliseu Rodrigues pregar no YouTube. Esse YouTube é uma benção com essas pregações, né, gente? O que é que fala Mateus capítulo 13? Se você não sabe, se tá com preguiça de catar sua Bíblia e ver o que fala. Fala da parábola do semeador. Exatamente, foi daí que eu peguei isso, negocinho da semente, da árvore, do fruto. E desde esse dia, eu entendi a leitura da palavra de Deus, ela só se completa, ela só é efetiva na nossa vida quando ela passa pelas 4 fases, que é exatamente os 4 solos, os 4 tipos de chão que caiu a semente, que o semeador saiu a semear. No Mateus capítulo 13, na primeira parte, estou aqui com a Bíblia do meu lado, do versículo 1 até o versículo 9, Jesus conta a parábola. Do 10 em diante, os discípulos, as pessoas que seguiam Jesus mais de perto e não a multidão, eles se aproximam de Jesus e falam assim, Jesus, o que o senhor quer dizer com esse negócio que você acabou de falar de semeador, de semente, de chão? O que o senhor quer dizer com isso? E nisso já dá um impacto na gente. Se você for meditar nessa palavra, presta atenção nesse versículo de número 11. O Senhor fala assim para as pessoas que foram perguntar para ele: a vocês, Deus mostra os segredos do reino dos céus. A vocês. Não a multidão que acabou de ouvir o que eu estava falando e foi-se embora. Por mais que eu tenha finalizado para eles. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Eles, tipo assim, ouviram e foram embora. Mas vocês vieram me perguntar. E para vocês sim, Deus tem vontade de mostrar o reino. Tem um versículo aqui, gente, que é muito forte. O negócio é muito forte mesmo. É o versículo 14. Jesus fala assim, é isso que acontece com essas pessoas. Que pessoas, né? Deus acabou de falar assim, ó, pra vocês Deus tem prazer de mostrar o reino, porque vocês vieram perguntar, vocês querem entender, grava essa palavra, vocês querem entender, vocês ouviram a palavra, vocês não entenderam a palavra, aí vocês vieram me perguntar, vocês querem entender, Deus tem prazer de falar, vou explicar pra vocês porque vocês querem entender. Agora, essas pessoas que ouviram a palavra, que também não entenderam, mas saíram como se nada tivesse acontecido, o Senhor fala aqui, ó, no versículo 14, essas pessoas é como disse o profeta Isaías, vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente desse povo está fechada. Jesus engrossa mais o caldo ainda, no versículo 15. Presta atenção nisso, gente. Se essas pessoas não tivessem tampado os ouvidos, fechado os olhos, seus olhos poderiam ver. Quer dizer, eles poderiam entender o que essa palavra significa para eles. Jesus fala, os seus olhos poderiam ver, seus ouvidos poderiam ouvir, sua mente poderia entender. Eles se voltariam para mim. Depois que eles entendessem, eles se voltariam para mim. E eu os curaria, disse Deus. Meu, isso é fantástico. Quero compartilhar com vocês uma maneira que eu entendi a partir desse dia que eu ouvi essa pregação no Mateus 13, a parábola do semeador. Uma maneira que eu entendi de como ocorre a efetividade da leitura da palavra de Deus na vida do cristão. Quais são os passos que ele precisa tomar para ele realmente viver a palavra de Deus. Para o que ele leu, sair dali da página da Bíblia, ou da tela do celular, do iPad, ou sair ali do som que sai da voz do pregador no culto e passar por ele e aquilo virar a vida dele, porque a palavra de Deus, ela é viva, né?
Então ela não pode só passar pelos nossos ouvidos e trazer uma emoção muito grande pra gente, e a gente falar em línguas estranhas e ser uma benção, o culto foi uma benção. E qual é a leitura mesmo que leu lá no culto que foi uma benção? Não lembro onde foi que leu. Não rolou então, né? Palavra de Deus você precisa ouvir. Palavra de Deus você precisa ler. Palavra de Deus, depois que você ouviu, depois que você leu, você precisa entender. Palavra de Deus, você precisa acreditar. Você precisa ter fé nela, colocar a sua vida debaixo dessa autoridade, fé. E por último, que vai florescer de todos esses 3 primeiros passos, é o pôr em prática. Jesus conta a parábola que o semeador saiu para semear sementes. Algumas sementes caíram à beira do caminho. Outras sementes caíram entre as pedras. Outras sementes caíram entre os espinhos. E outras caíram na boa terra, que produziu de 100, de 60 e de 30, a mais do que aquilo que foi germinado na terra. Deixa eu fazer uma observação aqui. O que eu pensava antes? Eu achava que essa parábola tinha a ver com evangelismo, evangelização, sabe? Ela tá valendo, só que a palavra de Deus, ela não serve só para um tipo de pessoa, ela serve para nós tudo, entendeu? Se você ler o texto, não tá falando disso, tá falando de evangelização. Jesus quis explicar algo para muitas pessoas. Muitas delas ouviram, mas foram embora. Outras quiseram entender o que estava acontecendo e vieram falar com Jesus. Jesus falou, Deus vai explicar. Deus fica feliz com o comportamento de vocês. O comportamento deles só mostra que essas pessoas estão com a mente delas fechadas. E que se elas não tivessem tampado seus ouvidos, fechado seus olhos e entendido essa palavra, elas teriam sido curadas. Seus problemas teriam sido resolvidos. Então não tá falando aqui de levantar a mão na igreja, aceitar Jesus como seu único e suficiente salvador. Não tá falando disso. Tá falando de receber palavras que podem curar a nossa vida, que podem resolver problemas. Problemas que não estão sendo resolvidos porque a nossa mente está fechada. Porque nós não estamos entendendo a palavra que está sendo ministrada na nossa vida. Acho que eu entendi assim durante muito tempo, porque durante muito tempo eu dependi do que as pessoas liam na Bíblia para mim, do que as pessoas pregavam nos púlpitos da igreja para mim. E talvez eu entendi errado, talvez eles não quiseram dizer isso. E era uma palavra exclusiva de evangelismo. E a culpa não era deles, a culpa foi minha, porque eu falei para vocês que esse véu se rasgou para mim. Eu tinha 35 anos de idade, eu sou crente desde que eu nasci. Então, durante muito tempo, eu fui como essa multidão que eu ouvia essa palavra. O pecador, ele não ouve a palavra de Deus. O pecador não recebe no seu coração, por isso que ele não aceita Jesus. Oh, meu Deus, que palavra maravilhosa, gente. A palavra de Deus tem que servir para mim quando eu leio ela. A palavra de Deus tem que servir para você quando você lê ela. Sementinhas que caíram à beira do caminho, o passarinho veio e comeu a sementinha. Significa o quê? Ela não chegou nem ao ponto de ser germinada na terra. Nesse caso, os passarinhos, ele está comparando com o diabo vindo e roubando a nossa atenção para que a gente não leia a palavra de Deus, para que a gente não escute a palavra de Deus. Preste atenção nisso que eu estou falando. Quantas e quantas vezes você está num culto? Está pensando em tudo, menos no que o pastor está falando. Não me deixa passando vergonha aqui sozinha, porque você não está aqui para isso. Quantas das vezes foi falado para você assim, leia o versículo tal. E aí você foi lá e leu, já li, tá? Já fiz a minha parte. E você não leu foi nada. Quem nunca? Outras sementes caíram entre as pedras. E aí o que aconteceu? Aquele cair entre as pedras não tinha terra suficiente para que essa plantinha, que essa sementinha, que ela chegou até brotar. Olha aí, ela chegou até brotar, mas ela não conseguiu sair para fora, porque não tinha terra suficiente para ela crescer a raiz. Sabe? Ir para baixo. Ir para baixo. Isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com entender o que você ouve e o que você lê. Quando você lê e não entende, ouve e não entende, isso não entrou dentro de você. Não tem terra suficiente nesse solo aí da sua mente para que essa semente seja devidamente plantada, crie suas raízes, suas ramificações dentro de você e aí então comece a sair para fora. Se a gente faz que nem essa multidão, que houve um palavrão desse que Jesus deixou aqui, gente, isso aqui é um palavrão, entendeu? Um santo, maravilhoso. E não entende, essa palavra não entrou dentro da gente. Essa palavra não penetrou no nosso coração. Nós não entendemos nada. E é um perigo muito grande você ler e não entender. O meu
da minha pouca experiência que eu tenho com leitura da palavra, com estudos devocionais. É aquele negócio de você silenciar sua mente para vir para a leitura, né? Porque se você vir pensando em 1 trilhão de coisas, você vai ler mais 1 trilhão de palavras e isso não vai significar nada para você. Então, quando você for fazer uma leitura da palavra do Senhor, faz uma oração antes, porque é Deus que vai falar com você, tá bom? Não é só conhecimento, não é só intelectualidade, não. É a palavra de Deus, transformadora de vida, da sua vida. É importante pra você. Então, silencia a sua mente, faz uma oração, entendeu? Fica ali em silêncio algum tempo. Pede para o Senhor, Senhor, me conecta contigo neste momento, porque eu quero ouvir a tua voz. E o Senhor vai falar com você. O Senhor fala com quem ouve. A vocês, Deus tem o prazer de desvendar o reino, de falar sobre o reino, de explicar coisas para vocês. Por quê? Porque vocês querem entender. Agora, eu não entendo nada do que está escrito na Bíblia e fecha a Bíblia. Amém, Senhor, graças a Deus. Ele não fala graças a Deus, tá doido, meu? Que negócio é esse? Que negócio é graças a Deus? Vai lá na fonte e pesquisa. O Senhor fala que todo aquele que bate na porta, a porta vai ser abrida para a pessoa que bate. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. A gente precisa ter, assim, uma coisa mais, né? Ficar mais animado, né? A palavra de Deus, gente, é transformar a vida da gente. Para depois não chegar, fulano, tira uma palavra para mim. Por que tirar uma palavra? Meu filho, o seu problema não é a palavra. O seu problema é você ler a palavra. E desse lugar de leitura, entender, acreditar e viver a palavra. Um monte de problema seu vai ser resolvido se você entender o que você está lendo e colocar em prática aquilo. A terceira semente é uma das situações, é um tipo de solo que mais estremece meu coração. Que é o que eu acho que é um dos solos que eu mais me esbarro, assim, sabe? Porque é uma pessoa que leu a palavra. Ela entendeu o que ela leu na palavra. Só que aí a semente caiu entre os espinhos. Ela criou raiz, e aí ela quis crescer. Ela foi crescendo e de repente os espinhos eram maiores do que ela. E eles sufocaram e não deixaram ela crescer mais do que aquilo. E essas pessoas não produzem fruto. Jesus está sendo específico aqui, ele está falando, é uma planta que ela não dá fruto. Nós fomos chamados para frutificar, então tem um problema nessa planta. Nós precisamos acreditar na palavra que estamos lendo e estamos ouvindo. Nós precisamos acreditar na palavra que estamos entendendo quando a gente lê ela, quando a gente ouve ela. Jesus compara os espinhos aqui desse terceiro solo como as preocupações desta vida, as ilusões sobre as riquezas. Quando você tem muitas preocupações e elas controlam a sua mente, você acredita nas preocupações e não no Deus que está falando através da sua palavra que vai te dar vitória, glória. E quando você vive uma ilusão, a gente já falou tudo, né, meu? Quem vive numa ilusão não tem como acreditar em Deus de verdade, tá bom? É óbvio que na nossa caminhada com Cristo, nós vamos nos desfazendo de ilusões e ilusões, até ser dia perfeito, até a gente chegar no céu. Só que nós precisamos ter isso em mente, de que nós precisamos abrir mão das ilusões, porque as ilusões fazem com que a gente não tenha fé. A pessoa que fica presa ali na ilusão das riquezas, ela coloca a sua confiança nas riquezas. Ela coloca a sua segurança. Se ela tem, ela acha que ela está segura porque tem. Se ela não tem, ela fica instável. E aí ela fica desejando a famosa estabilidade que muitos anos da minha vida eu falava, Deus, me dá estabilidade, me dá estabilidade. Deus falou, não vou dar nada pra você, fique em paz. Eu nunca mais pedi. Nunca mais. Quando você estabelece a sua mente e achar que você precisa ir lá atrás, fazer acontecer e ganhar, porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você, a sua confiança não está em Deus, desculpa, mas ela não está. Ela está nos seus pés no chão. Ela está na sua estabilidade, na sua firmeza. Ela está em você saber que amanhã vai estar tudo ok o seu trabalho, que amanhã vai estar tudo ok sua despesa, que amanhã vai estar tudo ok a mistura na sua geladeira, que o seu armário de calçados, de roupa, de vestimenta, que você não vai ficar doente. Se você souber que tudo vai ficar bem, então você fica em paz. Então, a sua paz não é a paz que Jesus te deu. Porque Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Fique em paz, fique de boa. Eu estou falando para você ficar em paz. Eu deixei a minha paz para você ficar em paz. Eu não deixei a paz do mundo para você ficar em paz. A paz do mundo o que é? A estabilidade financeira, a estabilidade de saúde, a estabilidade no casamento, a estabilidade amorosa. Eu encontro em outra pessoa, em outra circunstância, a paz. Não é assim que o cristão deve agir. Jesus Cristo nos deixou a paz. Essa paz protege a nossa mente. A nossa fé, os nossos olhos fixos em Jesus, então não tem espinho sufocando a gente. Então a gente pode crescer e a gente pode florescer e pode frutificar também. Por último, né? A semente que caiu no bom solo, aquele solo que leu ou ouviu, aquele solo que entendeu o que leu ou ouviu.
Aquele solo que acreditou, mesmo com as circunstâncias adversas, ele acreditou naquela palavra que Deus plantou no coração dele. Aleluia, glória a Deus. Então essa semente, ela brota, ela acontece naturalmente e ela vira uma planta bonita, que vai se fortalecendo e vai crescendo e se torna uma árvore a ponto de chegar no nível de trazer flores e trazer frutos. E daqueles frutos, dentro, sementes saudáveis que vão plantar mais 100, mais 60, mais 30 para a glória de Deus Pai. Eu desejo de coração que você fique com essa palavra, porque essa palavra tem tudo a ver com todos os meus finalzinhos de vídeo. Às vezes você fala assim, pô, de onde que a Camila pegou esse negócio aí? Eu peguei daí, meu filho, peguei daí, Jesus falou nesse negócio aí. Vai buscar na fonte. O Senhor Deus, ele se revela para quem busca ele. O Senhor falar para Jeremias, clama a mim e eu vou te responder e eu vou dizer coisas grandes para você, Jeremias, para você. Coisas que você não sabe, coisas que vão mudar a sua vida. Que você fique na paz do Senhor Jesus hoje, em nome de Jesus. Amém, gente. Tchau.